Muito bom dia, meus amados irmãos, meus amigos, minhas saudações a todos vocês. Hoje eu vou falar sobre energia, especificamente as energias emanadas pelas mãos. Então, vou compartilhar algumas experiências vividas nesse sentido, tá? E trazer algumas informações também sobre este assunto tão abrangente, tão amplo, que é a energia, né? Vocês sabem, né, que tudo é energia. A energia está em tudo, né? Existem vários tipos de energias, né? A energia está condensada tanto no mundo físico como no mundo espiritual, tanto no universo macrocósmico como no universo microcósmico, né? Enfim, a energia está em tudo, porque tudo é energia, né? E Deus está em tudo, né? Tudo vem de Deus. Então, se Deus está em tudo e tudo vem de Deus, e se a energia é tudo, tudo tem energia, então nós concluímos que, né, é, a energia mais poderosa que existe, né, é Deus, né? E toda energia provém de Deus, tá? Existem várias manifestações diferentes de energia, tá? O que nós conhecemos aqui como energia vital é conhecida por outras culturas, povos, nações, tradições, etnias, enfim, uh, com uma outra terminologia, uma outra nomenclatura, nome, título, né? Por exemplo, para nós, energia vital significa, para os chineses, Qi, para os japoneses, Ki, para os hindus ou indianos, Prana. Então, seja Qi, Ki ou Prana, a energia vital, ela permeia tudo, né? Então, nós somos pura energia, né? O nosso espírito é energia pura, né? Deus é a energia mais poderosa que existe, né? E Deus está em tudo. Então tudo é energia, só que energias manifestadas de formas diferentes, né? Existem energias de várias classificações, né? Por exemplo, existe a energia magnética, energia elétrica, energia mecânica, energia eólica, energia quântica, energia hidráulica, energia termostática, existe a energia também hidrelétrica, energia espiritual, existe a energia fluídica, existe também a energia me fugiu o nome aqui, me desculpem, mas é um tipo de energia, me lembrei, a energia vril ou energia taquiônica, né? Energia vril ou energia taquiônica, tá? Em suma, né, como eu disse, né, energia magnética, que é o puro magnetismo, né? Energia espiritual, né, que é uma outra fonte de energia, né, uma energia mais quintessenciada, né? A energia fluídica, energia hidráulica, energia mecânica,
a energia termostática, energia elétrica, energia quântica, energia eólica, tá? E ainda tem uma outra energia aqui que não estou me lembrando, mas ela está relacionada também à energia que sai do nosso corpo, tá? A energia, me lembrei, a energia eletrostática, tá? Em suma, existem várias fontes de energias, tá? E elas são manifestadas em diversos fenômenos, tá bom? Uma energia mais condensada, mais densa, uma energia mais sutil, etérea, mas ainda tem outras fontes de energias, por exemplo, né, o próprio éter no cosmos, no universo, a energia do fluido universal cósmico, tá? A energia também emanada pelo Sol, tá? A energia emanada pelos elementos da natureza, né? As energias elementais, tá? Em suma, vocês veem que as energias, né? A energia vital, né? Provém de vários tipos e de várias fontes, né? O próprio ectoplasma, né? O próprio ectoplasma é uma fonte de energia. O magnetismo humano, o magnetismo animal, o magnetismo mineral, vegetal, entendem? Então, existem várias fontes de energia, né? Os fluidos, as energias de cura, magnetismo, né? Em suma, é isso. E o nosso corpo físico emana tais energias, né? Nós temos os nossos centros de força, os chakras, tá? Que filtram estas energias recebidas, né? Pelo cosmos, né? Pelo éter, pelo fluido cósmico universal, né? Pelos corpúsculos, né? Partículas emanadas pelos raios do sol, né? Oriundas, né, desta energia vital do Chi, do Ki ou do Prana, as quais são absorvidas, né, pelos nossos centros de força, pelos chakras, redistribuindo, né, reenviando, né, para os nossos corpos somáticos, né, principalmente para o nosso duplo etérico, do duplo etérico para o nosso corpo físico, né, melhorando então nossa vitalidade, sistema imunológico, força, saúde, tá? Agindo também nos nossos corpos mais sutis, né? No perispírito, no corpo mental inferior, superior, corpo búdico, átmico, o próprio espírito, tá? Então, o nosso espírito, a nossa mônada, centelha divina, partícula de Deus, átomo de Deus, célula de Deus, enfim, é pura energia, tá? Então, nós recebemos várias fontes de energia. Os chineses classificam o Qi de várias formas, tá? A energia vital recebida de várias fontes, né? Dos pais para o filho, através dos alimentos, né? Através também de outras fontes, né? Oriundas, né? Também não somente dos alimentos dos nossos pais, mas também oriundos de outras fontes, como da natureza, do cosmos, universo, dos nossos antecessores. Então, existem vários tipos de Chi, Ki, Prana, ou energia vital, tá? E nós emanamos nossas energias de várias maneiras, através dos nossos pensamentos, né? Porque o pensamento é uma energia, né? A
palavra é uma energia, né? Então, seja através dos mudras, seja através dos mantras, seja através dos sutras, dos tantras, né? Enfim, existem diversas formas de manifestação energética através do pensamento, através das palavras, através dos gestos, das ações, tá? E o pensamento é uma energia que cria, modela, plasma, assim como a palavra também é energia que, depois de proferida, também cocria, cria, modela, né? E as nossas ações, as nossas atitudes também criam realidades, né? Modelam e plasmam realidades. São pura energia, né? E além dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, uma outra maneira de exercermos, né, este trabalho energético, né, é através das mãos, né? Nossas mãos, elas possuem uma capacidade inimaginável, porque nossas mãos praticamente fazem tudo, né? Existem aquelas pessoas, né, que conseguem trabalhar de uma outra forma, na ausência das mãos, mas as nossas mãos, elas irradiam uma fonte primordial de energia, né? Outras partes de nossos corpos físicos também irradiam energia, tá? A energia é emanada por todo o nosso corpo e existem técnicas, métodos de irradiar estas energias de várias formas, né? Mas é mais comum, né, usarmos as nossas mãos para irradiar, vibrar energias, tá? Existem aqueles que conseguem irradiar, vibrar energias pelo pensamento, né? Usando também outras partes do corpo, como os pés, né? Mas também, seja através da voz, do olhar, da intenção, né? Através da intenção, do sentimento, da emoção, né? Usando os chakras, os centros de força. Existem várias técnicas diferentes, né? Mas comumente os seres humanos usam as mãos para irradiar, vibrar suas energias. E as nossas mãos, elas fazem muitas coisas, né? Nós trabalhamos com as mãos, tá? As mãos, elas gesticulam, elas afagam, elas cuidam, tratam, elas curam, elas podem modelar, elas podem edificar, elas podem também criar, elas podem modelar, enfim, as mãos, além de oferecer seu suporte, que é cuidar, curar, tratar, zelar, elas também podem fazer gestos, né? Gesticular, fazer carinho, né? Afagar. Elas podem também fazer diversos tipos de tratamentos, né? Irradiar suas energias e também trabalhar de outras formas, né? Usando certos códigos também, né? Enfim, as nossas mãos travam batalhas, né? Lutas, né? Para superar muitos desafios, adversidades, né? E, enfim, nossas mãos são guerreiras, né? Nós devemos usar nossas mãos
para o bem, né? Nós devemos usar as nossas mãos sempre para fazer o bem, porque existe uma lei de causa e efeito que Deus, o Todo-Poderoso, a fonte criadora, criou, né? Esta lei é inexorável, ela rege o universo, não somente o universo, mas os universos, né? É uma lei que é igual para todos, é uma lei arbitrária que rege todos os universos, a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, lei de atração, né? Então devemos usar as nossas mãos para fazer o bem, sempre, tá? Existem aqueles que se utilizam das energias, principalmente das mãos, para fazer o bem, que é uma dádiva, né? É uma bênção celestial, né? Uma graça divina. Porém, existem aqueles que utilizam as energias das mãos para fazer o mal e colherão, de acordo, né, com a lei de Deus, tudo aquilo que plantaram. Tá? Então, as mãos, elas podem, né, atuar de uma forma providencial. Né? Os desígnios de Deus são vários. Então, cada um nasceu com um dom, um talento, uma habilidade, uma competência, uma capacidade. Né? Cada um tem uma inclinação, uma aptidão diferentes. Então, cada um tem o seu valor, cada um tem um conceito diferente, um método diferente, uma ideia diferente. Cada um cria a sua realidade, a sua forma. Não existe uma regra, uma receita de bolo igual para todos. Cada um segue o seu caminho, cada um segue o seu princípio, a sua ideia, o seu conceito, o seu método. Às vezes, alguns conceitos, métodos, ideias de outras pessoas servem para outras pessoas. Tá? Então, cada um vai se identificar melhor, né, com um tipo de trabalho diferente. Né? Então, eu contaria alguns detalhes aqui relacionados às mãos. Né? Como eu disse para vocês, né, nossas mãos são membros importantíssimos do nosso corpo físico que devem ser preservadas, cultivadas, devem ser muito bem valorizadas, né, e trabalhadas, tá? Uma coisa muito interessante sobre mim, né, diz respeito às minhas mãos, tá? Desde muito jovem, eu sempre me destaquei pela minha habilidade de desenhar com as mãos, tá? Então, desde muito pequeno, muito jovem, sempre gostei muito de desenhar. E eu criava muitos personagens, né? Com a minha habilidade de desenhar a mão livre, né? Usando lápis, caneta, lápis de cor, canetinha, enfim. Eu criava vários personagens, né? E comecei, então, com o passar do tempo, a aprimorar, aperfeiçoar este traço, tá? Então, assim, eu comecei rabiscando desde muito pequeno, né? Meus pais diziam que eu desenhava em tudo, né? Rabiscava paredes, sofás, livros, chão, né? E com o passar do tempo, eu fui melhorando no traço, tá? Então, fui adquirindo a capacidade de desenhar, de aperfeiçoar, aprimorar essa habilidade. Então, comecei a criar caricaturas, comecei também a desenvolver personagens diferentes e aprender a desenhar cartoons,
charges, mangás, desenhos mais realistas, tá? Enfim, eu tinha interesse também na leitura de histórias em quadrinhos, né? Não somente livros, mas eu também colecionava gibis, histórias em quadrinhos, de todos os tipos, tá? Desde o universo Marvel, DC Comics, né? Os super-heróis, né? Até também outros personagens, né? Do universo da Hanna-Barbera, da Disney, Maurício de Souza. Eu sempre gostei muito, eu sempre lia bastante gibis, histórias em quadrinhos e comecei a aperfeiçoar o meu traço, chegando a criar personagens também diferentes, né? De histórias em quadrinhos, né? Então comecei a desenhar caricaturas, charges, cartoons, mangás e outros tipos de desenhos mais realistas, né? E o meu traço muito forte sempre foi a anatomia humana, tá? Bom, esse foi um traço característico, né, das minhas mãos, sempre usando as energias das minhas mãos para criar. Comecei depois, com o passar do tempo, tendo interesse de aprender a tocar alguns instrumentos de música, né? Então, eu via o meu pai tocando violão, né? Alguns tios também, meu avô, eu e meu irmão, então começamos a ter interesse de aprender violão, tá? Então, eu arranhava, na verdade, né? Eu gostava de tocar violão, aprendi com um primo meu também a tocar guitarra. Este meu primo, né? Ele me deu de presente um baixo, né? Este meu primo japonês, ele tinha um baixo japonês, né? E me deu de presente. Então, aprendi a tocar um pouco de guitarra e também um pouco de baixo, né? E arranhando o violão também, né? O tempo foi passando, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de prática esportiva, então eu praticava praticamente todos os esportes. Eu me envolvia em vários esportes diferentes, né? Gostava de jogar futebol, basquete, vôlei, ping-pong ou tênis de mesa, até bilhar, sinuca, né? Gostava também. Gostava muito de jogar damas e xadrez, né? Aprendi a jogar damas com um tio meu que foi campeão brasileiro de damas, participou de vários torneios internacionais e ele ficou muito conhecido. Então, assim, tanto eu como meu pai, nós aprendemos a jogar damas com este tio, né, de renome mundial, tá? Então, eu aprendi a jogar damas, xadrez, gostei muito, me dediquei bastante. Ah, gostava de gamão também, dominó, né? Jogo de cartas, enfim, sempre usando as mãos, né? As mãos e também o intelecto. E praticava também várias atividades esportivas, como mencionei, né? Eu gostava de andar de bicicleta, skate, né? Jogava bolinha de gude com meus amigos, né? Eu gostava de participar de várias práticas esportivas, quando tinha, por exemplo, nas escolas, né? Por exemplo, aqueles torneios estudantis, né? Atletismo e outras práticas esportivas, eu sempre participava, tá? Inclusive, já participei também, inclusive, de torneio de braço de ferro ou queda de braço, né? Em algumas empresas onde eu trabalhei, né? Usando também as mãos, mas de uma outra forma, né? Então, eu sempre me vi envolvido em várias práticas esportivas, né? Eu comecei muito jovem, né? Na ginástica olímpica, né? Assim como meus irmãos, né? Meu irmão, que é o mais velho,
minha irmã mais nova, tanto o meu irmão como a minha irmã também sempre estiveram envolvidos em vários esportes, práticas esportivas, né? Ambos foram atletas também, né? E eu também já fui atleta. Então, eu comecei, assim como meu irmão e minha irmã, muito jovem, né? Na ginástica olímpica, natação, né? E depois, né? Eu fui para as artes marciais, né? E eu me encontrei nas artes marciais, né? O meu irmão também teve uma trajetória, uma jornada longa nas artes marciais. Minha irmã também entrou neste mundo das artes marciais. Enfim, nós todos, né, eu e meus irmãos, nós praticávamos vários tipos de esportes também, tá? Mas assim, eu comecei muito jovem nas artes marciais, chegando a conhecer vários estilos diferentes, né? Então eu passei pelo karatê, estilo Shotokan, treinei durante um tempo jiu-jitsu, kickbox ou full contact, tá? Depois passei pelo aikido, depois pelo kung fu, né? Conheci vários estilos diferentes de kung fu, tá? Depois conheci um pouco de muay thai, capoeira, boxe, kendo. Conheci algumas academias de taekwondo, ninjutsu, hapkido, né? Cheguei a conhecer alguns professores, mestres chineses de Tai Chi Chuan, Qigong, conheci alguns estilos diferentes de Tai Chi Chuan e de Qigong, tá? Como Baduan Jin, Wu Qin Shi, né? Enfim, conheci alguns estilos diferentes de Kung Fu. E conheci também outros estilos diferentes de artes marciais, né? Então, eu cheguei a treinar, praticar, estudar diferentes estilos de artes marciais diferentes, sempre, né, utilizando as mãos, mas de uma outra forma, né? No caso das artes marciais, eu não utilizava somente as mãos, mas o meu corpo todo, tá? E ah, nas artes marciais eu usava as minhas mãos de uma forma diferente, né? Canalizando a energia vital, né? O Chi, o Ki ou o Prana de uma outra maneira, tá? Mas sempre com propósitos benéficos, né? De uma forma mais espiritualizada. E principalmente na prática do Tai Chi Chuan, do Qigong, né? Sempre canalizando energia vital para efeitos benéficos e terapêuticos, né? Ah, Nesta época, quando eu era ainda muito jovem, quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a minha prática na musculação, tá? Então eu comecei musculação com 15 anos, né? Mas eu comecei a minha prática nas artes marciais antes desta idade, né? Então, na musculação também usava as minhas mãos, só que de uma outra forma, né? Então, eu fui fortalecendo também o meu corpo, principalmente as minhas mãos, né? E uma característica que sempre meus familiares notaram em mim era a força que eu tinha nas minhas mãos, né? Com certeza, por causa da prática esportiva e também devido à minha prática nas artes marciais, eu tinha muita força nas mãos. Então, eu me lembro que, né, a minha avó, a minha mãe, algumas tias e também alguns outros familiares sempre me pediam para que eu abrisse a tampa daqueles vidros vasilhames, né? Ou então outros tipos de uh, materiais, né? Que estavam muito difíceis de serem abertos. Então eu, né, conseguia abrir com facilidade. Então, assim, na família, né, os familiares sempre recorriam a mim, né? Tanto assim,
a minha avó como a minha mãe, algumas tias, ou então primas, primos, tios, enfim, eles sempre recorriam a mim para eu abrir as tampas dos vidros, vasilhames ou outros recipientes que eram difíceis de serem abertos. Então eles sempre recorriam a mim e eu, né, fazia ali minha força e conseguia, né, abrir as tampas, porque eu sempre tive muita força nas mãos, né? Sempre treinei, né? Sempre condicionei e forjei minhas mãos com propósitos benéficos e assim eu sempre me preocupei, né, em treinar o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, né, com propósitos, né, benéficos, tá? Ou seja, trabalhar de uma forma para que fossem utilizadas, né, com benefícios positivos, tá? Então, eu fui canalizando estas energias, né, sempre de uma maneira mais espiritualizada possível, né? Sempre tentando ajudar, tá? Sempre tentando contribuir, cooperar e auxiliar de maneira positiva. E assim, eu fiquei muito conhecido, né? Não somente entre os familiares e parentes, mas entre os amigos também, né? Pela força que eu tinha nas mãos, né? E em alguns momentos, as minhas mãos, elas começaram a mostrar também outras curiosidades, tá? Porque tudo é energia, né? Minhas mãos também foram usadas para vários trabalhos diferentes, né? Eu cheguei a me formar em publicidade e propaganda, depois em design gráfico e web design, né? Que é uma linguagem HTML, né? É programação, né? Mas envolve uma programação diferente, né? Web design, HTML, né? Envolve ali uma linguagem em JavaScript, né? Enfim. Então, eu estava usando também minhas mãos, né? Para trabalhar de uma outra forma, com recursos gráficos, né? Combinando a habilidade de desenhar na mão livre com os recursos gráficos dos softwares e dos hardwares, né? E depois, né, passado alguns anos, né, trabalhando então minhas mãos desta forma mais criativa, né, criando, né, desenvolvendo ideias, conceitos, artes, designs, né? Eu resolvi então cursar fisioterapia, tá? E depois acabei me formando também em fisioterapia, né? Então, ali na fisioterapia eu me encontrei, né? Eu me senti totalmente realizado, né? E senti aquele sentimento, né, de conexão profunda com a profissão. É como se eu e a fisioterapia fôssemos uma coisa só, tá? Então, eu me dediquei ao máximo, né? Eu me comprometi também ao máximo e graças a Deus deu tudo certo, tive muita facilidade, né? E acabei também tendo um aproveitamento muito bom, né? E eu me senti em um lugar no mundo, ou seja, eu me encontrei, né? Deu tudo certo, né? Eu me destaquei, né? Então todo período na qual eu estudei fisioterapia, né, foi muito produtivo e auspicioso. Deu tudo certo, né? Tive facilidade para aprender, né?
obtive um desempenho acima da média, então eu me encontrei realmente, né? E ali houve uma oportunidade maravilhosa de poder crescer, evoluir, aprender e me desenvolver. Então, após eu me formar em fisioterapia, comecei a me aperfeiçoar e me aprimorar também em vários cursos da área da saúde, né? Então, cheguei a cursar também e me formar em massoterapia, né? Ventosa terapia, terapias holísticas ou terapias complementares, terapias alternativas, enfim, comecei então a investir na área da saúde e a usar as minhas mãos para tratar, curar, ajudar, reabilitar, né? E em várias oportunidades eu percebi algo assim incomum acontecendo comigo, né? Por exemplo, tratando uma paciente, esta paciente sentia muitas dores nas mãos. Ela tinha então uma síndrome muito conhecida como artrite reumatoide, né? E na ocasião eu não tinha este conhecimento, não sabia, né? Foi um dos meus primeiros dias de estágio numa clínica de fisioterapia, né? E os estagiários preocupados em atender a paciente não estavam se sentindo tão confortáveis assim, porque esta paciente reclamava de muita dor e às vezes ela chegava a ser um pouco áspera, porque os estagiários então não conseguiam fazer certos tipos de condutas devido ao quadro de dor, inflamação dessa paciente. E às vezes esta paciente ela acabava se tornando um pouco intolerante devido ao quadro de dor, um pouco agressiva, ríspida, e os estagiários então não estavam se sentindo confortáveis de atendê-la, porque só de encostar nas mãos dela, ela já reclamava de muita dor, né? E em algumas ocasiões ela se tornava um pouco mais agressiva no tratamento ali, e os estagiários não se sentiam bem e confortáveis. E eu não sabendo disso, em um dos meus primeiros dias, pediram para eu atender esta paciente. E eu fui atendê-la. E conversando com ela, preparando, né, o ambiente antes do tratamento, procurei deixar a paciente bem à vontade, né? E conversando com ela, tirando o foco, a atenção do quadro de dor, peguei nas mãos desta paciente e comecei, então, a aplicar ali algumas técnicas, ou seja, a minha conduta. E esta paciente, ela não sentiu dor. Na verdade, conforme eu ia conversando com ela, eu ia trabalhando as minhas mãos sobre as mãos dela, aplicando, né, algumas técnicas ali, né, fazendo então não somente a massagem, mas a mobilização, né, articular, mobilização neural, né, o alongamento, né, fazendo também algumas aplicações de pontos de pressão em lugares estratégicos ali, né? E ela ficou assim extremamente surpresa com o que estava acontecendo, porque ela me relatou que não estava sentindo dor. E eu fiquei muito feliz por isto, né? E esta paciente ela começou a chorar, ela se emocionou. E eu
na hora eu fiquei um pouco preocupado em saber por que ela estava chorando, se havia algo de errado naquilo que eu estava fazendo. E mais surpreso ainda, eu fiquei com a resposta dela. Ela disse assim que era a primeira vez que alguém tocava as mãos dela e ela não sentia dor. E eu fiquei extremamente surpreso, né? Agradecido, feliz, claro. E ela começou a dizer que eu tinha mãos abençoadas, que eu era um ser de luz, que as minhas mãos irradiavam luz, energias boas, enfim. Esta paciente fez a maior propaganda minha ali na clínica de fisioterapia. Eu fiquei um pouco encabulado, envergonhado, confesso. Os estagiários ali por perto, ouvindo, né, ela dizer tudo aquilo, e eu fiquei um pouco preocupado, né, não querendo, por exemplo, causar nenhum tipo de desconforto, né, nenhum tipo de mal-estar ali, entende? Não querendo aborrecer também as pessoas, porque vocês sabem, né, existe a inveja, né, o ciúme, a cobiça, a ganância, enfim, são sentimentos humanos inerentes ainda a esta raça, né? Mas ela começou então a dizer em voz alta para todos que estavam ali sobre mim, sobre o meu trabalho, e começou a me elogiar na frente de todos, na frente dos fisioterapeutas, na frente ali dos pacientes, dizendo que eu era um anjo, que eu tinha mãos de luz, que eu tinha mãos abençoadas, que ela não sentia dor, que era a primeira vez que alguém tocava nas mãos dela e ela não sentia dor nenhuma. E a senhora, né, aquela senhora chique, pomposa, né, estava toda arrumada, sofisticada, tinha um temperamento forte, que sessões de fisioterapia atrás havia tratado mal alguns estagiários, né, por causa do quadro de dor, né, porque só de pegar nas mãos ela sentia dor, ela não aguentava. Então, era uma reação natural ao quadro de dor, tá? Ela me relatou que sentia muita dor. Então, ela acabava entrando em fúria, se tornando agressiva por causa do quadro de dor. Ela dizia que era insuportável. E naquele momento, graças a Deus e graças também à espiritualidade da luz, que com certeza estava ali do meu lado, me acompanhando e me ajudando, né? Deu tudo certo. Consegui fazer as sessões de fisioterapia nesta paciente sem dor. E ela ficou assim, sem saber explicar o que tinha acontecido. E, com certeza, ela quis voltar somente comigo, né? Nas próximas sessões, ela sempre me procurava, né? E alguns estagiários de fisioterapia, né? Pouquíssimos chegaram até mim, né? Conversaram comigo, né? Outros não, né? Outros escolheram, né? Permaneceram, né? Não conversar comigo sobre assuntos, enfim, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas foi uma experiência assim marcante para mim, né? Foi marcante para mim. Naquele momento, né? Procurei estar conectado com a paciente, não somente no aspecto físico, mas no aspecto também energético, mental, espiritual. Nossas mãos irradiam energia. E isso eu aprendi, não somente nas artes marciais, mas também com a espiritualidade, né? Porque desde muito jovem eu sempre estudei muito, né? Quando era muito jovem eu gostava muito de ler e eu lia de tudo, né? Graças ao meu avô, graças aos meus pais, pude ler muitos livros bons que eles tinham, né? Meu avô tinha uma biblioteca maravilhosa, meus pais também tinham muitos livros, então eu sempre li muito, sempre estudei muito. E quando eu era muito jovem, eu comecei a ler livros sobre medicina,
medicina alternativa, medicina tradicional chinesa, medicina oriental, né? Terapias alternativas, terapias complementares, terapias holísticas, né? Livros sobre saúde, né? Desde muito jovem, mas também livros sobre espiritualidade, sobre religiões diferentes, né? Passei por quase todas as religiões diferentes. Se eu citar aqui, meu Deus, né? Muito jovem eu passei pelo catolicismo, né? Cheguei a fazer a primeira comunhão, o catecismo, né? Depois do catolicismo, conheci algumas igrejas evangélicas, passei pelo protestantismo, né? Cheguei a namorar algumas garotas de religiões diferentes, né? Da igreja evangélica, tá? Depois, né? Passei pelo budismo, conheci também o taoísmo, confucionismo, shintoísmo, conheci a Seishonoye, Mahikari, conheci também a religião islâmica, né? Estudei sobre a Cabala, judaísmo, zoroastrismo, né? Conheci a gnose, tá? Depois frequentei vários centros espíritas diferentes, né? Trabalhei em várias casas espíritas, né? Eu estudei a doutrina espírita por vários anos em algumas casas espíritas. Trabalhei com passes espirituais, passes magnéticos. Eu fui trabalhando e exercendo minha mediunidade através da psicografia. Trabalhei com radiações e vibrações de cura à distância e presencialmente. Trabalhei com magnetismo também. Trabalhei com diálogo, conversa com os espíritos. Tá? Depois conheci a Umbanda, passei por alguns terreiros, ganhei algumas guias de Umbanda, né? Disseram que eu sou filho de Ogum, né? Mas recebi várias guias diferentes, tá? Passei também pela Umbandomblé. Enfim, praticamente eu conheci e passei por todas as religiões diferentes. Isso ocorreu porque eu sempre estive em busca, sempre gostei muito de estudar, conhecer, aprender, então estive em busca, tá? E me ajudou bastante, tá? Esta minha jornada e trajetória pela espiritualidade, porque aí eu fui canalizando minhas energias de uma forma mais positiva, entendem? Então eu comecei a entender melhor sobre tudo, tá? Ainda falando sobre as mãos, né? Na fisioterapia, na massoterapia, nas terapias holísticas, enfim, na área da saúde usamos muito as mãos, né? Usamos as mãos para tratar, curar, cuidar, recuperar, reabilitar, né? Então, na massoterapia, né? Eu também já atuei com massoterapia, ventosa terapia e outras condutas com as mãos, ajudando os meus pacientes, né? Então, assim, hoje eu atuo como fisioterapeuta home care, né? Fisioterapeuta domiciliar, e eu trabalho com várias condutas, não somente com a fisioterapia, mas também com outras condutas complementares. Eu criei o meu próprio método, tá? Então eu aplico o meu conceito, o meu método de tratamento, procurando auxiliar. Então as minhas mãos estão trabalhando em pró dos pacientes, né? Então nós podemos trabalhar as energias de nossas mãos de várias maneiras, né? Manipulando, massageando, mobilizando, tratando ou curando. Nossas mãos irradiam energia, tá? E nossas mãos podem também nos salvar de muitos desafios, muitas provas, né? Nossas mãos
podem ajudar as pessoas e podem também nos salvar, nos ajudar, né, em várias situações. Eu presenciei isto. Aconteceu algo muito curioso poucos dias atrás, né? Chegaram até mim, né? E pedindo para eu desembaraçar duas correntinhas. Eram duas joias, né? Duas correntes ali que estavam entrelaçadas assim de uma forma assim, a pessoa não conseguiu desembaraçar a corrente, que ela deu um nó assim, ficou assim toda emaranhada, né? Deu um nó ali na corrente. E a pessoa ali não estava conseguindo, então, tirar o nó destas duas correntes, né? E pediu para eu auxiliar, para eu ajudar, porque a pessoa estava já sem paciência, estava com pressa e pediu esse favor, né, para mim. Eu peguei as duas correntes, eu só fiz este movimento aqui, ó. Eu peguei e fiz isso aqui. Incrível. Eu não sei o que aconteceu, mas eu peguei uma corrente com esta mão e a outra corrente com esta mão. Eu só fiz esse movimento aqui e a corrente ela desembaraçou totalmente. Ela fez isso aqui. Ela como se tivesse desmanchado o nó. Saiu assim sem esforço e eu fiquei assim surpreso, né? Eu fiquei assim admirado e disse: "Tá aqui?" Aí a pessoa então em questão olhou assim para mim e disse: "Nossa, mas já? O que você fez?" Falei: "Eu só fiz esse movimento aqui com as minhas mãos e o nó desatou." É, falei comigo mesmo e com a pessoa: "Olha, Deus agiu aqui, a espiritualidade da luz desembaraçou aqui essas duas correntes aqui." Que foi assim chocante. Até eu fiquei surpreso. Bom, aconteceu um caso também. Eu trabalhava numa empresa e assim, o que aconteceu que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Eu vou dizer em detalhes para não ficar assim mal entendido, mal interpretado, tá bom? Vamos lá, porque é uma outra situação, tá? Mas assim, eu estava trabalhando numa empresa, né, de produção ali e na ocasião duas moças que trabalhavam comigo, elas estavam indo embora e elas precisavam pegar as coisas do armário lá para ir embora. Só que uma delas tinha perdido a chave do cadeado do armário delas. E eu estava por perto. E elas estavam já assim desesperadas, porque uma delas não estava achando a chave do cadeado, né? Precisava sair correndo, ela ia perder um compromisso importante e ia demorar, né, para pedir para que alguém cerrasse ali o cadeado, né? Tentasse de alguma forma abrir ali o armário, né? E ela tinha perdido a chave e estava desesperada. Enfim, naquele momento eu pensei em ajudar, né? E então eu perguntei, né, para elas se elas aceitariam a minha ajuda, né? Bom, e elas não entenderam muito bem. Elas disseram que sim, tudo bem. Eu disse assim: vocês aceitam a minha ajuda? Eu posso tentar ajudar, tá? E elas não entenderam muito bem essa minha ajuda. Elas concordaram, mas ficaram desesperadas tentando achar a chave de alguma outra forma. E assim, eu quero que vocês entendam bem, né? Eu não, eu não costumo fazer isso. Eu não faço isso. Foi um momento de urgência, emergência, foi para ajudar, para auxiliar, tá?
Então, esse tipo de coisa, cabe aqui um adendo, um aviso, um alerta, né? Para que ninguém faça isso, tá? Eu não recomendo ninguém a fazer isso, né? Eu mesmo não faço esse tipo de coisa, tá? Porque assim, eu não faço nada ilícito, né? Procuro não fazer nada errado. Não podemos agir de forma errada, de forma alguma. É totalmente contraindicado fazer esse tipo de coisa. Nós temos que ser, né, honestos, transparentes, sinceros, francos e temos que agir no bem, né? Jamais podemos usar certos subterfúgios para práticas ilícitas, né? Nós, nós nunca, jamais podemos usar certos tipos de condutas, subsídios, subterfúgios, ferramentas ou potenciais para a prática do mal, para práticas ilícitas, para práticas erradas. Jamais, tá bom? Naquele momento, eu apenas fui ajudar, auxiliar para resolver aquele problema de uma forma lícita, de uma forma assim benéfica, com autorização. Então, eu perguntei, né, para a proprietária ali do armário se ela aceitaria minha ajuda. E ela respondeu que sim. Então, eu ofertei a minha ajuda. Eu perguntei, questionei, né, pedi permissão e autorização para ela. E ela aceitou. Então, fui ajudar. Somente assim, tá? Perguntando se a pessoa aceita a ajuda, na qual ela aceitou, concordou, né? Aprovou, então fui ajudá-la. E, por um momento, ela e a amiga se distanciaram, saíram, foram procurar alguma outra forma, né? Tentar resolver. E eu me vi então sozinho ali, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, né? Ali me observando, porque as pessoas não entenderiam o que eu estava fazendo, poderiam julgar de uma forma errada, interpretar de uma forma equivocada. Então, preocupado com o que as pessoas pensariam a meu respeito, né, eu tentei me zelar, me proteger, mas assim, de uma forma assim sutil, de uma forma sem chamar tanta atenção, tá? Eu coloquei minha mão ali sobre o cadeado, tá? Enquanto eu observava no meu entorno a movimentação, né? Estava ali atento o que acontecia ao meu redor. Então, coloquei minha mão sobre o cadeado do armário desta amiga minha, introduzi então o meu dedo na argola do cadeado, naquele espaço, naquele vão, onde ele estava preso ali no armário, e colocando o meu dedo então sobre o cadeado, no vão, fiz um movimento para baixo para abri-lo, assim. E ele abriu. Não fiz esforço algum. Não fiz esforço algum, tá? Foi a energia da minha mão. Coloquei a minha mão sobre o cadeado, o meu dedo, entre a argola do cadeado, aquele espaço, aquele vão, introduzi o meu dedo, puxei o cadeado, então, para baixo, fiz uma leve pressão para baixo, no sentido, né, para baixo, e o cadeado, ele abriu. Ele, então, destravou, sem fazer muito esforço. Quando eu consegui fazer isso, fiquei ali esperando elas. Elas, então, retornaram e eu disse, está aberto o seu armário. E elas, sem saber o que responder, ficaram assim, atônitas, surpresas, e perguntaram o que eu tinha feito. E eu apenas sorri, não disse nada. Eu disse, tá resolvido, tá aqui, tá bom? Você disse que aceitaria minha ajuda,
concordou, aprovou, e eu ajudei. Então tá aqui, você já pode pegar suas coisas e ir embora, tá tudo certo. E elas queriam saber o que eu tinha feito, tudo. E ali, para não causar tanto impacto, polêmica, né? Burburinho, tititi, fofoca, né? Eu disse apenas o seguinte: olha, lembra quando eu disse para vocês que eu venho das artes marciais, sempre pratiquei artes marciais, né? Então, foi o meu Ti, a energia, foi meu Ti. Eu usei o Qigong, né? Eu disse assim, eu usei o meu Qigong para abrir o seu cadeado, porque você permitiu, você autorizou, aprovou, então eu te ajudei. E ela ficou assim, né? Atônita, perplexa. E eu disse para as duas amigas, eu disse assim, ó, faz um favor, não comenta com ninguém, tá bom? É um segredo nosso, deixa para lá, não comenta com ninguém. Tá bom? O mais importante é que deu certo, que o problema foi resolvido, né? Bom, eu disse para elas não contar para ninguém, para permanecer em segredo, né? Mas eu não sei se elas não contaram, né? Mas eu ouvi depois uma conversa aqui, outra conversa ali, né? Enfim, né? Alguém acabou depois descobrindo aí, né? Mas não teve problema nenhum, graças a Deus, né? Não teve problema, não deu problema para mim. Com certeza as pessoas entenderam, né? Entendem também, entenderam a minha boa intenção de ajudar, né? Então, por isso que eu disse para vocês, né? Jamais faço isso, farei isto, ou fiz isto com propósitos ilícitos, errados, né? Desviando do propósito benéfico de tudo, né? Não podemos agir, né? Usar nossas energias para propósitos maléficos, malignos, pérfidos, vis, ilícitos. Jamais. Então, sempre vou usar as minhas energias para propósitos positivos, benéficos, para auxiliar, ajudar e contribuir para com o próximo. Tá? Então, cabe aqui um adendo, né? Eu reitero aqui, justifico, né? Esta importância. Consciência, né? Usar nossas energias para a prática do bem, jamais para a prática do mal, tá bom? E, então, foi um exemplo que eu quis citar, como as nossas mãos podem irradiar energia, né? Existiram também outras situações interessantes, né? Referente às minhas mãos, né? Estes foram somente alguns exemplos, tá? Mas quando eu era muito jovem, eu sempre gostei muito de treinar, né? O soco de uma polegada, né? Do Bruce Lee. Sempre treinei muito, né? As minhas mãos, as energias das minhas mãos para condicioná-las, forjá-las, né? Mas com o passar dos tempos, aprendi também a forjar o meu espírito, né? A fortalecer não somente as mãos, o corpo, mas a mente e o espírito, que é o mais importante, né? Nós forjarmos o nosso espírito, canalizarmos a nossa energia vital, a energia primordial, né? Não somente para o corpo, para as mãos, mas para a mente e para o espírito, né? E as mãos, elas irradiam energia, então devemos canalizar as melhores energias possíveis para as nossas mãos, porque as nossas mãos devem ser instrumentos do bem, para auxiliar, ajudar, contribuir, cooperar, né? Nossas mãos podem operar milagres. Não existem milagres, mas usei esta palavra somente para exemplificar, né? Nossas mãos podem operar fenômenos incompreensíveis à mente humana, tá? Eu sempre gostei muito
de treinar minhas mãos, condicionar minhas mãos, fortalecer minhas mãos, mas treinar as energias das minhas mãos para auxiliar, ajudar, porque nossas mãos, elas são instrumentos maravilhosos de Deus, né? Nossas mãos são uma bênção sublime de Deus. Devemos usar nossas mãos para a prática do bem. Todo aquele que usa suas mãos para a prática do mal, colherá aquilo que plantou, tá? De acordo com as leis de causa e efeito, todo aquele que fizer o bem, colherá o bem. Aquele que fizer o mal, colherá o mal. Então devemos usar as nossas mãos para a prática do bem. Jamais devemos usar as nossas mãos para prejudicar o próximo, para comprometer, lesionar, prejudicar, fazer algum tipo de mal para alguém. Isto eu aprendi não somente nas artes marciais, mas com a espiritualidade, tá? Porque quando você aprende artes marciais, é muito fácil você se perder no ego, tá? Porque você aprende, através das artes marciais, uma infinidade de técnicas, com as mãos, com os pés, tá? Com o corpo, de uma forma geral, né? Então, assim, eu passei por vários estilos diferentes de artes marciais, então eu conheço uma infinidade de técnicas diferentes, oriundas de diversos estilos diferentes de artes marciais. Então é muito fácil se perder no ego. Então, precisamos combinar esta prática que é esportiva também com a espiritualidade, se espiritualizando, para canalizar as energias benéficas, positivas, e não fazer o mal, não praticar o mal, tá? Porque a grande maioria que pertence a este universo das artes marciais se perde no meio do caminho praticando atos ilícitos, com o intuito, o desejo e a vontade de prejudicar o seu irmão, o seu próximo, tá? E muitos usam as mãos para comprometer, machucar, lesionar, prejudicar e ferir o seu próximo. E estas pessoas estão contraindo dívidas pesadíssimas em seus karmas. Então, devemos usar as mãos para fazer o bem, jamais para fazer o mal. Todo aquele que pratica o mal acabará colhendo um dividendo bem pesado, de acordo com a lei de Deus, tá? Então, vamos irradiar energias boas, não somente pelas mãos, mas pela mente, pelo nosso espírito, pelo nosso corpo, né? Não somente pelas mãos, mas através de nossos corações, sentimentos, tá? E é isso que eu gostaria de ter trazido para vocês, tá? Podemos expressar a energia maravilhosa oriunda de nossas mãos através de nossas obras de arte, seja através do desenho, da pintura, da escultura, de outras obras de arte, né? Porque as nossas mãos criam, fabricam, realizam, operam diversas coisas, né? Cada profissional, cada trabalhador em sua profissão usa suas mãos da melhor forma para produzir, confeccionar, criar, desenhar, esculpir, operar, tratar, curar, reabilitar, manipular, calcular, irradiar sua energia, tá? Cada um trabalha sua energia da melhor forma. E o mais importante é isso: fazer o bem sempre, usando suas mãos. Não importa de que forma.
Cada um tem a sua técnica, o seu método, né? Mas as mãos que curam, que ajudam, também são as mesmas que podem prejudicar e comprometer o próximo. Então devemos ter muito cuidado, né, com as energias que nós emanamos, né? Existem aqueles que emanam energias pelas mãos, que são energias boas, mas existem aqueles que emanam energias pelas mãos, que são energias ruins. Então existem pessoas que trabalham com as mãos, irradiam energias pelas mãos, mas que não sabem canalizar estas energias e acabam comprometendo e prejudicando outras pessoas, porque não estão canalizando e cultivando suas energias de forma apropriada. Essas pessoas não sabem cultivar e canalizar a sua energia que beneficia o próximo, né? Então, antes de mais nada, antes de irradiarmos, vibrarmos, enviarmos as nossas boas energias para alguém, nós devemos nos transformar. Nós devemos praticar a reforma íntima, a renovação interior, né? Lapidando e burilando nossas qualidades e virtudes. Nós temos que irradiar amor, aquele amor incondicional, né? O perdão. Nós temos que ter a vontade e o desejo de querer ajudar, mas nós devemos também emanar sentimentos e emoções positivos, né? Sentimento de amor, compaixão, piedade, misericórdia, benevolência, benemerência, caridade, fraternidade. Um sentimento também de gentileza, altruísmo, nobreza, né? Sentimento de generosidade, simpatia, honestidade, sinceridade, sentimento também de desprendimento, flexibilidade, paciência, tolerância, serenidade, sentimento também de humildade, simplicidade. Ou seja, princípios e valores morais cultivados em nosso espírito para fazermos o bem, tá? Sentimentos e emoções negativos e destrutivos vão prejudicar e comprometer o próprio ser e outros seres que receberem as energias emanadas pelas mãos deste ser que está em desequilíbrio energético, mental e espiritual. Então, é preciso cuidar primeiramente de si mesmo para poder cuidar do outro. Se você não cuidar de si mesmo, como é que você vai cuidar do outro? Então, antes de mais nada, se você pensa em ajudar alguém, em cuidar de alguém, você precisa, antes de mais nada, estar em condições de ajudar o seu irmão, o seu próximo. Não tem como você ajudar alguém se você não consegue se ajudar. Você tem que estar em condições, você tem que estar preparado para ajudar alguém, porque você vai doar a sua energia em benefício de alguém. Então, cuide de si mesmo, antes de mais nada, para querer cuidar do próximo, tá? Deus está dentro de nós, está fora de nós. Deus está em tudo. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Então, se nós queremos ajudar o nosso próximo, devemos nos ajudar primeiramente. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isto foi o que nosso Mestre Jesus ensinou. Ou seja, amar a Deus é amar o próximo e a ti mesmo. Quer ajudar o seu próximo? Ajude-te.
antes de mais nada, procure se ajudar para ajudar o seu próximo. Você estará se amando e amando o seu próximo. Desta forma, você estará amando a Deus. Ou seja, tudo está conectado. Nós estamos conectados. Então, é isto, meus amados irmãos. Espero ter contribuído de uma forma positiva acerca deste tema, tá? E procurem sempre, né, cultivar suas energias da melhor forma possível para o benefício de todos, tá? Que Deus, o Todo-Poderoso, os abençoe de forma plena e absoluta. Muito obrigado.